Oi pessoal, hoje eu quero falar a respeito de uma característica da água muito interessante. Eu tenho falado que a água é muito mais do que algo para matar a sede. Existem certas características delas que são primordiais para a vida, primordiais para a nossa saúde. E uma dessas características é a ORP, é a capacidade de oxirredução da água, ou o redox. O pessoal tem comentado muito a respeito de radicais livres nos últimos tempos. Existem dietas especiais em redução de radicais livres, atividades físicas, tudo voltado para que você consiga diminuir o número de radicais livres do seu corpo. Os radicais livres são uma constante, o corpo produz radicais livres pela respiração, pela ingestão de oxigênio, que é um dos principais átomos que é um radical livre no corpo. O que acontece é que o excesso desses radicais livres faz com que exista um desequilíbrio no corpo e que pode levar a danos celulares e ao desenvolvimento de doenças, inclusive do câncer. Então, fatores como alimentação, como hábitos do dia a dia, fumo, tudo isso influencia na questão do corpo em produzir ou ter um equilíbrio na questão dos radicais livres, porque nosso corpo tem que produzir radicais livres também. Eles fazem parte do nosso processo de defesa e algumas funções metabólicas do corpo se baseiam nos radicais livres. Então eles também são necessários, têm sua função. O problema realmente é o desequilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave para que você tenha uma vida longa e saudável. Os radicais livres, eles estão diretamente ligados ao nosso processo de envelhecimento. Então é evidente que quando você tem muitos radicais livres no corpo, um excesso, um desequilíbrio, o processo de envelhecimento é acelerado. Então, tanto que os projetos, dietas, atividades que visam a questão dos radicais livres têm essa função básica que é do anti-envelhecimento. Esse é o foco de todas, inclusive da pele, envelhecimento da pele, né? Então cremes, coisas assim, tem esse foco. Quanto à questão da água, e aí eu coloco a questão dos nossos aparelhos e da quebra do cluster. Quando você tem uma água que sai da natureza e ela forma cluster, que são macroaglomerados de moléculas, você diminui a capacidade da água em eliminar os radicais livres. Porque você prende dentro dessas estruturas de cluster os átomos de hidrogênio. Quando você consegue quebrar o cluster, você libera os átomos de hidrogênio que se ligam aos átomos de oxigênio que estão livres no organismo e começam a formar novas moléculas de água. Você aumenta a parte de hidratação do corpo, você melhora a parte de circulação de nutrientes, proteínas. Então é uma coisa bem interessante você falar a respeito do redox da água como uma função de redução dos radicais livres do corpo. Você tem que colocar de que a água que você bebe, ela tem a capacidade dessa função. Ela vai fazer com que o corpo tenha essa função com melhor performance. Entenderam? É uma coisa interessante. Por quê? Porque quem tem que reagir, quem tem que ter essa capacidade de controle do equilíbrio dos radicais livres é o corpo. A água vai ser somente um instrumento e que o corpo vai utilizar para fazer este processo. Quando você quebra os clusters, que você deixa a água com a tensão superficial mais baixa, você faz com que haja mais circulação, que haja hidratação nas células, que as enzimas, que muitas controlam o processo de proliferação de radicais livres, tenham a sua função potencializada. Aí você começa a diminuir o risco de envelhecimento precoce, desenvolvimento de doenças,
o corpo começa a ficar mais saudável, você diminui o cansaço durante o dia, melhora a atenção, que são os fatores que o excesso de radicais livres e o fato de que o corpo vai ter que começar a despender energia para fazer esse controle levam. O envelhecimento é algo natural. Todos vamos envelhecer. O fato, até o Dr. Lair Ribeiro falou uma coisa muito interessante, certo? Envelheça. Mas demore para envelhecer e se fique mais tempo possível jovem, né? É a questão de envelhecer, sim, mas com doenças não. Então diminua o risco de doenças, diminui o risco de seu corpo ter esses fatores agravados em virtude da desidratação, do excesso de radicais livres, da falta de uma função correta nos órgãos, na desintoxicação do corpo, na alcalinização. Então são vários fatores, né? Mas hoje eu acabo fugindo e saindo e começo a falar outras coisas. O nosso fator era falar a respeito do redox, ok? Conheça nossos produtos, tenha ele em casa, ele atua até 30 litros, dura a vida inteira, nós damos garantia toda a vida neles, né? E você pode utilizar tanto na garrafinha quanto pode utilizar ele no filtro da sua casa, tá bom? Cuida da sua saúde. Lembre-se que evitar doenças é melhor do que tratá-las, tá bom? Saúde e paz para todos.